A inovação tecnológica na doença inflamatória do intestino tem acontecido a um ritmo impressionante na última década. Hoje há, sem dúvida, diferentes ferramentas na área terapêutica que permitem às pessoas com doença inflamatória do intestino viver mais e melhor a cada ano que passa. Mas há também muitas interrogações sobre os efeitos secundários destas tecnologias, particularmente quando falamos de medicamentos biosimilares. Afinal, estes fármacos, que aparecem fim do período de patente dos biotecnológicos de marca, garantem ou não a mesma eficácia que os originais? Os medicamentos biosimilares fazem parte das ferramentas terapêuticas para o tratamento da doença inflamatória do intestino. Mas há ainda muitas dúvidas e muitos mitos sobre a sua utilização. E será que têm a mesma eficácia que os medicamentos de marca? E terão a mesma qualidade? Vamos saber já a seguir. Dr. Pedro Soares, muito obrigada por estar connosco. O nosso tema é a pergunta básica, digamos assim, o que são biosimilares de facto e qual a importância que estes medicamentos têm, ou não, na doença inflamatória intestinal. Vamos começar pela primeira questão, o que são de facto biosimilares? Ora, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Para definir um medicamento biosimilar, se calhar é importante começar por definir o que é um medicamento biológico, porque um biosimilar na essência é o que é um medicamento biológico que simplesmente adquire a designação de biosimilar por ser similar a um medicamento biológico que o antecedeu na indicação terapêutica para a qual é aprovado. E medicamento biológico é todo o medicamento que é obtido a partir ou com necessidade de recurso a um sistema vivo. Ok. E onde é que entram aí os biosimilares? Os biosimilares começaram a surgir há relativamente pouco tempo, na última meia década, por quebra da patente dos originais que lhe deram origem, sendo que primeiro em Portugal foi o biosimilar do Remicade, que é o infliximab, que é um anticorpo. Sim. Que é utilizado na doença inflamatória intestinal. Os biosimilares surgem um bocado como surgiram os genéricos, sendo que o termo genérico não é apropriado a um medicamento biológico. Porquê? Porque o medicamento biológico é uma entidade infinitamente mais complexa do que um químico clássico. Daí a dificuldade que muitos doentes têm de aceitar, de facto, tomar um biosimilar em vez de tomar um biológico de marca, digamos assim. Sim e não, porque é preciso também perceber que o conceito de biosimilar agora ganha outro impacto e outra força, porque de facto estamos a falar de um mercado que mudou e que neste momento é concorrencial. Sim. Mas o conceito de biosimilar é tão antigo como o conceito de medicamento biológico. O que eu quero dizer com isto é, mesmo dentro dos biológicos originais, nunca foi possível produzir dois lotes idênticos entre si, ou seja, desde o dia em que apareceram os medicamentos biológicos, que há biosimilares. Doutor, eu uma vez ouvi dizer, e diga-me se isto tem alguma coisa de verdade, que havia biosimilares que eram mais inovadores quase que os medicamentos de marca. Isto pode acontecer? O mais inovadores não. O que me está a dizer é que a eficácia e a qualidade mantêm-se ou não? Mantém, sim. E a questão é mesmo essa, é que não é só a qualidade. É um medicamento biosimilar, tem de dar provas de eficácia clínica. Agora, o que releva para algum sentimento que algumas pessoas têm relativamente à segurança ou eficácia, tem um pouco a ver com o processo regulamentar. Ou seja, se um medicamento original tiver indicação para 5 ou 6 patologias diferentes, o biosimilar só tem de provar eficácia terapêutica numa delas, devendo naturalmente ser naquela que tem maior expressão ou na qual o original tem maior uso. Uma questão que é muito importante, principalmente para os doentes com doença inflamatória intestinal, digamos assim, é aquela transição que muitas vezes é feita do medicamento de marca, digamos assim, do biológico de marca para um biosimilar. E é aqui que entra o medo. Como é que deve ser feito este processo? Isso é um medo que também nos acompanha já desde o advento dos genéricos. E pronto, isto na medicina, de facto, quando surgiram os biosimilares, não estava estudada a possibilidade de switch
dos doentes que estavam a fazer um medicamento original para um biosimilar. E de facto esse processo hoje em dia já existe sustentação em muitas patologias quanto à segurança e à possibilidade de se efetuar esse tipo de procedimento. Agora, de facto, quer-se sempre que esse tipo de decisão seja sustentada em evidência clínica. Um doente, uma pessoa que tenha DI, que esteja a fazer um medicamento biológico e que passe para um biosimilar, deve ser aconselhado, deve ser, digamos assim, questionado sobre esta transição ou não? Claro que sim, claro que sim. Os doentes e regra geral, na DI é do que estamos a falar, estamos a Sim. falar de doenças crónicas que acompanham o doente no curso da sua vida. É esse, porventura, mais importante, de facto, incluí-lo em tudo o que é decisão terapêutica e em tudo o que é alteração do seu regime e em tudo o que diga respeito ao seu tratamento. Ou seja, isto de facto a informação deve ser passada ao doente, mas deve ser passada com base na evidência, porque existem estudos e, em particular, em processos de switch e na doença inflamatória intestinal, existe já muita sustentação e muita evidência. A pessoa também tem de estar atenta aos sinais que vai tendo, não é? Claro que sim, sempre. Um dos aspectos muito complicados, e no hospital onde eu trabalho passamos por um processo desses ainda agora no último ano. Um dos problemas é que um tratamento biológico, pode ser dito de outro qualquer, mas dos biológicos em particular, e no âmbito da doença inflamatória intestinal, está bem retratado que X% de doentes todos os anos perdem resposta a um fármaco específico e têm de progredir para outro. Claro. Qual é o problema de um processo de switch? É que todos esses doentes podem ser apanhados no processo de switch e automaticamente ficarem, quer o doente, quer o próprio clínico, ficar com a percepção de que o problema foi o switch. Ou seja, mesmo isso tem de ser muito bem explicado, que pode efetivamente até haver uma perda de eficácia, mas que diz-nos a experiência científica que em princípio não estará ligada ao facto de ter havido um switch ou uma troca para um biosimilar. Agora, dito isto, é perfeitamente natural que diferentes pessoas tenham situações pontuais que no limite até possam ser atribuíveis a um processo de switch, mas, novamente, diz-nos a experiência e os estudos publicados que são processos. Portanto, em conclusão, doutor, eu diria que, de facto, biosimilares sim, fazem parte hoje em dia do tratamento da doença inflamatória intestinal e vão continuar a fazer, é isso que nos disse, e estar atento, de facto, às alterações que vão acontecendo. Sim, entenda-se que os biosimilares e grande parte da necessidade de aposta nos biosimilares tem a ver com a sustentabilidade do próprio sistema, porque efetivamente trazem-nos poupanças que são importantes, porque não é isto. As pessoas falam muitas vezes do Serviço Nacional de Saúde ou dos sistemas de saúde quererem poupar dinheiro. O problema não é poupar dinheiro, o problema é arranjar recursos disponíveis para investir nas novas terapêuticas que aparecem também, nos novos tratamentos e, de facto, e ter soluções equilibradas que permitam abranger a totalidade da população de uma forma equitativa. E é isso que se pretende do sistema de saúde como um todo, e os biosimilares são só mais uma ferramenta na própria doença inflamatória intestinal, graças a Deus. Ainda agora estão a sair novas terapêuticas, novas alternativas, que, olha, pela inovação que têm, obviamente, vêm com custos significativamente superiores ao que era a prática atual. Muito obrigada, Dr. Pedro Soares. Muito obrigada. Obrigado eu. Os medicamentos biosimilares são utilizados no tratamento da doença inflamatória do intestino. A sua qualidade e eficácia são garantidas pelo Ministério da Saúde. Qualquer alteração da tua medicação deve ser conversada com o teu médico e tu deves participar nessa decisão. Cuida de ti, a tua saúde é importante. Conta connosco, estamos cá para isso.